Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informação segura sobre pediatria à sociedade. Nesse episódio, falaremos da saúde mental na adolescência. Para abordarmos esse tema, temos a entrevista com a psicóloga e psicanalista do grupo Pronto Baby, Thalita Nobre. Seja bem-vinda, Thalita. Obrigada, agradeço o convite. Para falar de um assunto tão importante, né, que é a entrada na adolescência, que traz ainda muitas dúvidas para os pais. Então, feliz pelo convite. Thalita, a felicidade é toda nossa. E eu fico recordando, né, eu sempre nessa função de host, de entrevistador, cada vez que vem uma pessoa falar sobre um tema, eu como pediatra, naqueles temas que diretamente falam sobre alguma situação clínica da pediatria, né, eu tenho meu envolvimento direto. Mas a adolescência, eu acho que ela vai além do envolvimento clínico, ela vai no envolvimento de desafio humanitário, né? Eu brinco assim que eu lembro que na minha construção de história pessoal, enquanto indivíduo, eu acho que a adolescência foi a fase mais conflitante da minha vida. Perdão, lembro assim, de dúvidas muito grandes, né? E aí eu acho que esse desafio é muito multifacetado, ele passa por muitas coisas, né? Fala pra gente, você com esse seu olhar de especialista, de psicóloga, de psicanalista, qual é o tamanho desse desafio? Quais são os pilares que ele envolve? Fala um pouquinho sobre essa questão. Pois é, a adolescência ela é uma fase de transição, né, entre a infância e a vida adulta. Então, tem uma série de transformações que acontecem durante esse período. Transformações físicas, emocionais, sociais. Então, a mudança no corpo, né, é uma grande transformação. Né? Ele deixa de ter um corpo infantil e passa a ter um novo corpo. Ele precisa se identificar com esse novo corpo, né? Criar uma identidade. É um momento ali onde ele também começa a sentir a necessidade de construir uma certa autonomia. Então, não é incomum a gente ouvir pais falando que os filhos passam a ter um comportamento mais agressivo. Na verdade, isso é só uma forma inconsciente de tentar fazer um descolamento dos pais, né? De construir essa autonomia. E é uma fase de muitas mudanças, né? Quer dizer, tem a questão da própria sociedade, é um momento onde ele tem que tomar decisões que serão permanentes, como a escolha da profissão, né? Então ele precisa pensar o que eu vou estudar e fazer minha vida inteira, né? Então todas essas mudanças acabam convocando o sujeito para um lugar, né, de decisões, e ele na verdade ainda não tem um percurso de vida, né? Ele ainda não tem recursos emocionais para lidar com tudo isso. Então, de fato, é uma fase bem complexa. Acho que a gente pode colocar dessa maneira. Ótimo, ótimo, Thalita. E, de novo, né, eu fiz a minha viagem temporal aqui, você falando, acho que é exatamente isso, né? A gente tem muitas camadas, né, desse desafio, né? Tem uma questão da aceitação, a questão da compreensão de quem você é, a questão de... Uma vez eu vi uma frase que eu achava interessante, que é isso, um dos grandes desafios da vida é você descobrir quem você é, depois o outro é você aceitar quem você é, né? Quer dizer, então eu acho que tem toda essa questão. E as questões objetivas da vida, né? Vou trabalhar em quê? Como é que vai ser minha vida? Estou crescendo, como é que vai ser? Né? Se um dia eu não tiver mais meus pais, enfim. Então, os desenhos que são variados. Nessas camadas, uma camada que interessa muito, que é até o que a gente queria hoje começar muito esse podcast, é a questão da saúde mental, né? Me fala um pouco disso, assim, o que a gente deveria ficar atento, assim, nessa questão da saúde mental na adolescência e, de novo, traz essa complexidade que você falou. Pois eu acho que é importante, primeiro, a gente ter um olhar empático para esse período. Né? Tanto os pais quanto a escola, né? Todas as esferas ali de atuação, entender que é um período de transformação e que talvez o adolescente vai apresentar alguns comportamentos ali também diferentes do padrão. O que é natural, é uma forma de resposta a toda essa indagação da própria adolescência. Mas eu acho que o que é importante a gente ficar atento? Para mudanças significativas no comportamento, né? Então a gente precisa estar próximo. É importante que ele tenha um espaço ali também para poder compartilhar as emoções, né? Os pais estejam abertos para isso. E uma coisa que é muito comum na adolescência é os pais depositarem nos filhos uma série de expectativas, né? Não basta ser bom, você tem que ser o melhor, né? Você vai ser um grande advogado, como seu pai foi. Então, assim, todas essas expectativas que são depositadas acaba criando no adolescente uma ansiedade, talvez, de responder essas indagações, né? Então, eu acho que é importante, entendendo que é uma fase de transição, os pais ficarem atentos para qualquer mudança que aponte para um adoecimento, mas que também permita que o adolescente faça essa transição de uma maneira saudável, né? Sem tantas exigências, sem tantas imposições,
com muita empatia, parceria ali, né? Tentar conversar, permitir que ele tenha um espaço de fala, talvez contar com a contribuição de um profissional psicólogo. Normalmente a gente procura psicólogo quando está adoecido. Mas, na verdade, é importante, considerando essa fase de transição, a gente trabalhar de forma preventiva. Talvez o acompanhamento, né, de um psicólogo para passar por toda essa fase de transição, talvez possa ser importante, né, para ajudar com que o adolescente passe por isso de uma maneira menos dolorosa, porque vai ser doloroso. Né? Eu costumo dizer que tudo na nossa vida que causa um marco de um antes e depois, a gente chama de trauma, né? Então, é aquilo que marca, assim, aquela trajetória, né? E a adolescência é um pouco isso. E só tem uma forma da gente lidar com o trauma, né? Com esse corte, que é falando sobre isso, é criando um enredo, falando da experiência sobre isso, né? Então, eu acho que isso ajuda o sujeito a dar um significado para essa mudança que acontece, que às vezes não tem muito sentido para ele. Então, ele precisa dar um sentido para que isso aconteça de uma maneira saudável. Você falou uma coisa, assim, dentre muitas coisas geniais, você falou uma que me chamou muita atenção, né? E é essa questão, assim, que a gente não precisa ter o suporte psicológico só quando adoece, mas de uma forma preventiva, né? A gente fala tanto de prevenção, em tudo, né? A gente fala de prevenção para hipertensão, prevenção para diabetes, prevenção para tantas doenças preveníveis, sob um ponto de vista, digamos, mais objetivo. E eu acho que, às vezes, a gente fica um pouco desatento a essa questão da prevenção para a saúde mental, né? E aí, de novo, né, usando essa coisa da similaridade da tua fala com coisas que a gente vivencia, eu tenho uma filha que já é uma adulta jovem, né, nessa fase entre 30 anos, e eu acho muito interessante que essas coisas do que a gente aprende com cada geração, né? A geração dela é uma geração que tem muito esse cuidado com essa prevenção da saúde mental, talvez pelos desafios que eles encontrem atualmente, que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas, enfim, eu acho muito interessante porque eu, que me acho, né, uma pessoa atenta, empática, muitas coisas, sou um profissional de saúde, tinha um pouco de resistência a entender que, assim, nossa, mas precisa tanto isso, a minha geração não precisava tanto, né, não sei o que e tal. Existe muito essa comparação. Quem nos acompanha nos nossos podcasts são, na grande maioria das pessoas, pais, né, que vivenciam essa realidade, serem pais de adolescentes e tal, que é uma fase de conflito. Então, o que cartilha, que a gente sabe que não existe, né, essa cartilha, mas o que a gente poderia, brincando de cartilha, falar para esses pais, eles ficarem atentos, né? Você já falou, a sua fala anterior já trouxe muitos desses elementos, né? Mas até para repisar, para a gente reforçar isso, que é tão importante, né? Que atenções são essas que a gente, enquanto pais, tem que ficar atento, tem que se despir, talvez, de algumas questões de preconceito ou de coisas que a gente tem, para que a gente possa compreender melhor o filho e poder ser um apoio e, na realidade, ser uma integração de boa saúde mental. Porque a gente diz que o problema de saúde mental dentro da família não pertence apenas à pessoa que o vivencia mais diretamente. Todos nós temos essa vivência juntos, né? Pais, filhos. Então, me fala um pouquinho disso, dessa cartilha hipotética que a gente poderia orientar os pais, assim, de forma auxiliar, de quem nos acompanha no podcast, entender um pouco esse contexto da saúde mental dos filhos. Legal, assim, você trouxe uma coisa importante, né? Saúde mental durante muito tempo foi tabu, eu acho que isso está mudando, né? A própria sociedade hoje tem olhado, eu acho que depois da pandemia a gente começou a olhar de maneira mais atenta para a questão da saúde mental, né? E aí eu entendo que isso foi e talvez ainda seja um tabu para algumas pessoas porque a gente não consegue ver, né? Então é muito fácil eu procurar um ortopedista se eu tiver um problema, enfim, na perna, mas quando eu começo a entender que as minhas emoções estão adoecidas, eu tenho dificuldade porque eu não consigo ver, né? Não é algo que é palpável. Mas tal como a gente precisa de um ortopedista quando adoece, né, fisicamente, a gente também precisa de um profissional, um psicólogo preparado para quando as nossas emoções também passam por um processo aí de transição, de adoecimento. Então, como você falou, não tem uma cartilha, né? A gente não tem um manual, até porque nós somos seres subjetivos. A entrada na adolescência é comum a todos, mas a maneira que o sujeito vai fazer a leitura disso é singular. Então, não tem jeito, não tem uma cartilha. Mas o que eu acho que a gente pode colocar é uma atenção mesmo voltada para isso. Eu falei um pouco da questão da mudança no comportamento, mas mudança no padrão alimentar, um isolamento constante, uma mudança drástica no humor, alguém que era muito expansivo e de repente ficou mais embotado, ou ao contrário, alguém que era muito embotado e de repente qualquer mudança no comportamento, no padrão alimentar, são aspectos para a gente ficar atento, né? E poder conversar, né? Tentar entender o que está acontecendo, se a pessoa precisa de um suporte, né? Porque às vezes a pessoa também não entende que precisa, né? Mas é muito comum na infância e na adolescência
esse adoecimento vir a partir do comportamento, porque às vezes eu falei um pouco do percurso emocional que eles ainda não têm, né? A gente, que somos adultos, por vezes, quando nos vemos diante de um desafio, a gente se desorganiza. Imagina alguém que não tem o percurso de vida que a gente tem. Então é natural. E por vezes não consegue colocar em palavras. Então ele vai colocar no comportamento do dia a dia. E os pais presentes, né, que conseguem acompanhar a rotina dos filhos, conseguem perceber quando há essa mudança. Então, embora não tenha uma cartilha, né, eu acho que tem aí um direcionamento para que a gente sempre fique atento no processo de crescimento dos filhos, né? Perfeito, perfeito. Achei muito bom porque você falou muito essa questão do tabu e eu acho muito interessante, porque assim, eu sou uma pessoa que me aproximo dos 60 anos e se eu falo que você que eu tenho que tomar meu antipertensivo ali que eu esqueci, isso eu achar a coisa mais natural. Se eu chegar e falar, vou tomar ali meu antidepressivo, opa, deu ruim. Então, existe ainda, né? Num contexto desse, talvez, né, em alguns ambientes de uma forma mais nichada, algumas situações. E aí, em contraponto a isso, a essa, digamos, essa pouca empatia, essas situações que ainda existe um crescente da depressão, né? A gente já falamos aqui em outros momentos que a gente abordou saúde mental, em outros episódios do podcast nosso, dessa questão de que a gente vive, de fato, uma pandemia, né, da depressão, e, na realidade, assim, que a gente possa ter um olhar atento a isso, né, para que a gente possa dar qualidade de vida às pessoas que têm essa questão, assim, de estarem se sentindo nesse contexto. Até mesmo que você falou, a gente tem uma capacidade de se organizar e se desorganizar com muita frequência em vários desafios, né? E aí, para o adolescente, talvez isso seja até mais complexo, mais desafiador. Então, o que você acha desse cenário, né? Que a gente trazendo um pouco dessa realidade, de novo, né? Linkando com coisas que você já disse, mas esse cenário de a gente saber que existe uma realidade de depressão grande entre os adolescentes, né? Qual o tamanho dessa preocupação, qual o tamanho desse cuidado, digamos assim, que a gente tem que ter com essa situação que traz muitos outros desafios, né? A depressão na adolescência, ela vem com um cortejo de desafios grandes, né? Então fala um pouquinho disso pra gente. É verdade. A gente percebe uma crescente, principalmente depois da pandemia, e eu particularmente atribuo isso à questão do isolamento social. Eu acho que isso contribuiu muito para um adoecimento geral, né? Porque nós somos seres sociais, a gente precisa dessa interação com o outro desde sempre. Né? Se a gente pensar lá no bebê, as primeiras experiências minêmicas que a gente tem, né? O bebê, ele nasce uma folha em branco. E é o outro que vai inserir ele, né? Que ele se reconhece como alguém a partir do outro. Então, bebê nasce, sente um certo desconforto, a mãe vem lá e dá o peito, e ele descobre o que é fome. Ele sente um desconforto, a mãe vai lá e cobra, ele descobre que é frio. Então, desde sempre, a gente precisa de um outro para poder significar a nossa própria existência, e isso vai, né, ao longo da vida. Então, com a pandemia, a gente perdeu um pouco esse contato social, e isso traz desfechos, né, para a gente, porque a gente precisa dessa interação. Então, eu acredito que essa crescente tem a ver muito com a pandemia, até porque a gente se acostumou a viver mais isolado, né? Então, os adolescentes hoje estão muito voltados para a tecnologia, para a rede social, às vezes evitam o contato porque eles vivem ali naquela relação, né? E a gente precisa ficar atento a isso também, a esse isolamento constante, porque é saudável que hajam essas trocas, né? Que o adolescente possa... até a gente estava falando dos recursos emocionais, eles são construídos na troca com o outro, né? Com toque, né? Enfim, com essas experiências. Então, eu acho que esse adoecimento veio, claro, já existia antes, mas muito em função da pandemia e de tudo que a pandemia trouxe para a gente. Perfeito. Bom, e você, psicóloga do Grupo Protobaby, a gente está fazendo um podcast, né, que explora um pouco essas possibilidades que o Protobaby tem para oferecer em termos de qualidade às pessoas que buscam, né, buscam seus diversos serviços. O que você entende assim, que o grupo tem promovido de positivo nessa atenção à saúde mental? Aí você pode falar até de uma forma global, infanto-juvenil, mas focando um pouco mais na adolescência também. Pois é, o Grupo Protobaby é bem tradicional, né? São 62 anos de história. E ele tem uma contribuição importante para a sociedade. Esse espaço, por exemplo, é uma contribuição, a gente trazer questões aí da pediatria para discutir, né, e trazer conhecimento e reflexão. Existem psicólogos que fazem atendimento ambulatorial, que também é bacana, né, saber que não é só hospital, a gente tem um ambulatório também com isso, os pais podem procurar um acompanhamento. A gente tem aí algumas propostas, né, de livros, de rede social, onde a gente também traz alguns assuntos, matérias. Então, tudo isso é uma forma de contribuir para a sociedade, né?
espaços onde os pais possam ter acesso a informações que os ajudem nesse processo tão difícil, que é o processo de educação, né, de construir alguém que vai fazer a diferença aí no futuro, né, que vai ser um cidadão. Então, é uma responsabilidade muito grande dos pais, né? E eu acho que o Grupo Pronto Baby vem a contribuir, oferecendo todos esses espaços aí de explanação, né, de reflexão de assuntos em pediatria. Maravilha, maravilha, Thalita. E aí é aquela hora que a gente vai encerrar nosso podcast, que o objetivo dele é trazer de uma forma sucinta, mas objetiva, clara e com conteúdo, como você trouxe, com segurança, que é o que a gente sempre cita na nossa chamada, né? Informações e num tema tão relevante como a saúde mental na adolescência. E aí, nesse momento, eu sempre brinco com aquela pergunta que a gente falou, me responda aquilo que eu esqueci de te perguntar, né? Quer dizer, então, o que você quer fazer de consideração final, falando para mim ou falando para quem nos escuta, em relação ao tema que você faz? Eu comecei a falar um pouquinho sobre a questão das redes sociais, eu queria talvez explorar um pouco mais, porque eu acho que é um assunto que está muito em evidência, né? E a gente precisa ter uma atenção. Às vezes a gente acha que os filhos estão seguros quando estão no quarto ou no computador, mas na verdade a internet é um mundo, né? E ali ele tem acesso a diversas informações, então a gente precisa ficar atento. É muito comum na adolescência jogos, né, desafiadores, e a gente percebe uma crescente em suicídios, ideação suicida, que acontece muito em função disso. O adolescente ele está numa fase onde ele quer se provar, né? Ele usa o corpo, ele quer de alguma maneira fazer parte ali do grupo. Então, os pais precisam ficar atentos a isso, a essas relações que se constroem pela internet. O adoecimento que muitas vezes vem em função disso também, né? Porque a internet traz um ideal maníaco, né? São os instagramáveis, aquele ideal lá que é impossível de se conquistar. Então a gente precisa ficar atento ao que os nossos filhos estão consumindo na internet e o impacto disso na vida dele, na construção dessa subjetividade, né? Dessa identidade. Eu costumo dizer que o melhor é sempre, reforçando o que eu já tinha dito, as relações interpessoais, ele poder sair, poder ter os amigos reais, né? Poder, enfim, ter ali as relações sociais dele, e a gente precisa ficar atento. Os nossos filhos não estão seguros quando estão no quarto, no computador. É um engano e que a gente precisa ficar atento. Perfeito. Quer dizer, eu já ouvi uma fala muito interessante falar sobre isso, que a gente não demonize as redes, mas que a gente entenda a complexidade delas para que a gente tenha essa atenção que você tanto valorizou. Thalita, eu só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado a você. Imagina, eu que agradeço. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, o podcast do Grupo Pronto Baby. Hoje abordando saúde mental na adolescência com a psicóloga do grupo, Thalita Nobre. Nos acompanhem nas redes.